Considerando a sétima arte desde a publicação do Manifesto das Sete Artes em 1911, o cinema apresenta-se como a maior e mais globalizada entre todas as formas de expressão e comunicação, apesar de ser a mais recente delas. Assim como acontece em todas as artes, é difícil estabelecer um marco inicial para o cinema. Porém, existem momentos na história que podem ser considerados importantes para o seu desenvolvimento. Eis aqui uma breve história do cinema. O cinema foi o resultado de uma evolução tecnológica ocorrida principalmente no ramo da fotografia, aliados à síntese do movimento por meio da realização de muitos jogos ópticos entre as imagens. O primeiro relato de uma exibição cinematográfica é de 1895, com os irmãos Auguste e Louis Lumière. Baseados no cinetoscópio de Thomas Edison, inventaram o cinematógrafo. Este era um aparelho 3 em 1, pois filmava, revelava e projetava. Por meio deste aparelho, os irmãos organizaram uma apresentação em Paris, no Salão Grand Café. O público presente era de aproximadamente 30 pessoas. Foi considerado um grande sucesso na época. O filme exibido foi A Chegada do Trem na Estação. Era preto e branco e tinha aproximadamente 1 minuto de duração e mostra somente um trem chegando à estação. Esse filme se encontra aqui no YouTube. Durante a exibição, os espectadores entraram em pânico, começaram a gritar e fugir em direção ao fundo da sala quando viram o trem vindo na sua direção, como se o mesmo fosse saltar da tela. Assim, o episódio ganhou o título de Nascimento do Cinema, mesmo que isto nunca tenha sido reivindicado pelos Lumière. Aliás, os americanos atribuem um peso maior em suas histórias para Thomas Edison do que para os irmãos Auguste e Louis. Já no Brasil, o primeiro filme exibido foi em 1896. Aliás, foram 8 filmes de 1 minuto cada e só a elite que pôde assistir, pois os ingressos eram bem caros. E a exibição foi no Rio de Janeiro, onde 1 ano depois inaugurou uma sala fixa de cinema. Apesar de tudo, a princípio muitos inventores e produtores tentaram unir sequência de imagens e som, porém todas as técnicas empregadas causaram frustração. Deste insucesso surgiu o cinema mudo, principal atração das décadas de 20 e 30. Vale lembrar que muitas vezes atores e atrizes dublavam personagens enquanto o filme era transmitido. A dublagem era feita em tempo real. Charles Chaplin é considerado como uma das figuras mais importantes do cinema mudo. Pelo uso de suas mímicas e comédias pastelão, seu nome sempre é relacionado ao cinema mudo. Chaplin era ator, diretor, produtor, humorista, empresário, escritor, dançarino, roteirista e músico britânico. Morreu aos 88 anos em 1977. Um dos primeiros, se não o primeiro, a utilizar efeitos especiais em filmes foi Georges Méliès. Francês, era ilusionista, o que explica um pouco suas ideias um tanto quanto mirabolantes para criar a ilusão em seus filmes. Ele começou a exibir filmes quando ganhou uma filmadora, um protótipo do cinematógrafo, em 1896. Um de seus filmes mais conhecidos é Viagem à Lua, de 1902, com duração de 14 minutos. Foi um sucesso na época, pois foi o primeiro a tratar o assunto de alienígenas. Esse filme também está aqui no YouTube completo para quem quiser assistir. Ele também está presente no livro 1001 Filmes para se ver antes de morrer. Méliès fez mais de 500 filmes durante sua carreira e construiu o primeiro estúdio cinematográfico da Europa. O filme As Aventuras de Hugo Cabret, de 2012, conta a história de Georges Méliès. Concorreu a vários Oscars, vale muito a pena ver, pois é muito interessante. Um grande acontecimento histórico que originou o cinema do jeito que é conhecido hoje foi a Primeira Guerra Mundial. Até o ano de 1914, Itália e França eram os expoentes mundiais em relação à sétima arte. Porém, com a guerra, as indústrias cinematográficas de ambos os países foram arrasadas.
Neste contexto, do outro lado, na América do Norte, os Estados Unidos começaram a se destacar, especialmente em um pequeno povoado localizado na costa oeste, denominado Hollywood. A escolha do local se baseou em dois fatores importantes e ideias para as filmagens: dias ensolarados e uma grande variação de paisagens que podiam ser utilizadas como diferentes locais para as mais diversas cenas. Surgiu aí a chamada capital do cinema. A evolução continuou, e a partir dos anos 30 foram descobertas técnicas de sincronização entre som e imagem, que permitiriam o surgimento do cinema falado nos Estados Unidos. Nos demais países, esse processo foi um pouco mais lento. Aliás, o sucesso da sincronização fez com que começassem a aparecer os primeiros filmes com trilhas sonoras, conforme são conhecidos hoje. O primeiro filme com som exibido foi o The Jazz Singer, em 1927, lançado pela Warner. Tinha algumas falas totalmente sincronizadas e algumas músicas e outras partes totalmente sem som. O primeiro filme totalmente sincronizado foi o The Lights of New York, também da Warner, lançado em 1928. E o 3D? The Power of Love é considerado o primeiro filme exibido em 3D, uma produção norte-americana, e foi exibido em 1922. Utilizava 2 projetores e usava a anaglifia, que é uma imagem formada por 2 camadas sobrepostas, com uma pequena distância entre elas. O que era necessário utilizar aqueles óculos com uma lente vermelha e a outra azul. O filme era em preto e branco e não obteve muito sucesso. Aliás, os filmes 3D atingiram seu auge entre 1952 até 1954, dentre os quais se destacou o filme House of Wax, ou A Casa de Cera, de 1953. Depois deste período, o 3D teve uma queda, voltando a ganhar forças novamente nos anos 80. O cinema ainda enfrentou alguns problemas em anos subsequentes, como crises financeiras e limitação de orçamento para as produções, e até mesmo a questão da censura em alguns países, onde ventilavam os regimes totalitários e ditadores de governo. Contudo, novas tendências e gêneros sempre trouxeram a sétima arte de volta aos holofotes. Hoje, mais do que uma força de expressão e comunicação, o cinema é uma indústria sólida e muito bem estabelecida no mercado. Então, nesse último bloco, né, nós vamos falar um pouquinho da importância para o cinema no Brasil, né, do cinema brasileiro. Nós não iremos nos aprofundar, né, vai ser só um olhar, uma pincelância sobre a importância do cinema aí, né, no Brasil, né, como que o cinema ele vai ganhando importância em solo brasileiro. Então, a história do cinema no Brasil começa em julho de 1896, quando nós temos, então, a primeira exibição de cinema no país, na cidade do Rio de Janeiro. No mundo, o cinema tem início em dezembro de 1895, então um ano depois, né, que é descoberto o cinema, né, que nós temos as primeiras reproduções, nós temos, então, aqui no Brasil. Né? Então, o cinema tem início em dezembro de 1895 na cidade de Paris. A película exibida foi a saída dos trabalhadores, né, da fábrica de Lumière, dos irmãos Lumière. Então, inicialmente, o cinema era mudo, né, e somente na década de 1930 que surge o cinema falado. Né? Então, todo esse período, né, do cinema era mudo. A história do Chaplin, né? O Chaplin, né, que é um cômico, e ele vai utilizar muito essa técnica da mímica, né, e do cinema mudo para contar as suas películas, para contar as suas histórias. Então, aqui nós temos alguns selos, né, em homenagem ao cinema brasileiro, né, exibindo, então, algumas imagens, né, de Adhemar Gonzaga, Carmen Miranda, Carmen Santos e Oscaritos, que foram um dos grandes contribuidores para o cinema, né, brasileiro, né, para a história cômica, né, também do cinema brasileiro, e divulgar a história do Brasil, né, os elementos brasileiros lá fora. Então, esses atores aí em cima, né, tem essa importância
até mesmo de divulgar o cinema brasileiro para outros países, né, com essa linguagem, né, brasílica. Então, o cinema no Brasil. Em 1887, gente, depois da estreia cinematográfica no país, surge então a primeira sala de cinema aberta ao público na capital do Rio de Janeiro, por incentivo dos irmãos italianos Pascoal Segreto e Afonso Segreto, né? Eles, então, gente, foram os pioneiros do cinema no Brasil, né? Então, foram os primeiros a investir, né, em salas abertas ao público, né, para o cinema no solo brasileiro. Esses primeiros cineastas no país, gente, eles realizaram, então, cenas na Baía de Guanabara em 1898. No ano seguinte, o Pascoal Segreto, ele realiza, então, uma filmagem em São Paulo durante a celebração da unificação da Itália, né? Então, nós temos aí as primeiras filmagens no Rio de Janeiro e aí depois, então, vai para São Paulo. Foi somente no início do século XX que São Paulo tem, então, a sua primeira sala de cinema, chamada de Bijou Teatro, né? Então, já em outros estados brasileiros, como o caso de São Paulo, só vai ter a primeira grande sala a partir do século XX, né? Então, o cinema no Brasil público, né, as salas públicas é bem recente, né, é moderno, né, vamos dizer assim. Aí nós temos então o Biju Teatro, né, que é a fachada do Biju Teatro, que é o primeiro cinema na cidade de São Paulo, né, que é aberto ao público aí para reproduções das histórias cinematográficas. Um dos problemas iniciais da produção aqui, gente, do cinema no país, era a falta de eletricidade, né, então que somente foi resolvida a partir de 1907. Então, no início do século XX, foi resolvido esses problemas, né? E aí, com a popularização, então. Então, a implantação da usina Ribeirão de Lages, no Rio de Janeiro, que possibilitou, né, em 1907, com a chegada da eletricidade, o cinema, então, né, as salas de cinema foram modernizando. Após esse evento, gente, os números de salas, elas foram crescendo, né, significativamente. No Rio de Janeiro, chegando, gente, a ter até 20 salas de exibição. Então, daí a importância que o cinema teve no início, né, do século XX. Século XX e a expansão do cinema no Brasil. Né? Então, realmente, de fato, o boom, né, do cinema, a popularização do cinema no Brasil só passa a ser a partir do século XX, por causa também, gente, até da questão da eletricidade, né, desenvolvimento e da criação da eletricidade. Então, no início, gente, os filmes, eles eram, então, de caráter documental. Em 1908, por exemplo, o cineasta luso-brasileiro Antônio Leal, ele apresenta, então, as suas primeiras películas, né? Películas seriam, então, essas primeiras cenas, né, que eram chamadas de Estranguladores, considerado o primeiro filme de ficção brasileiro com duração de 40 minutos, né? Então, lembrando que o cinema tem essa ótica, né, do ficcional, né? Então, as películas, né, as cenas aí, né, tem essa histórias, né, da ficção. Anos depois, em 1914, foi exibido então o primeiro longa-metragem produzido pelos irmãos portugueses, Francisco Santos, intitulado como O Crime dos Banhados, com mais de 2 horas de duração. Após a Primeira Guerra Mundial, em 1914 e 1918, ocorre então uma crise no cinema brasileiro. A Primeira Guerra Mundial contribuiu para que houvesse então uma crise no Brasil, o qual, gente, foi dominado por produções vindas dos Estados Unidos, né? Então, nesse momento, né, durante esse período aí, né, de guerra, da Primeira Guerra Mundial e entre guerras, né, infelizmente o Brasil ele vai, né, ceder espaço aí para as produções que vinham dos Estados Unidos, né, que seria naquele momento estava vivendo, né, Hollywood, né, estava vivendo seu momento de popularização, e com isso então o cinema nacional foi enfraquecido. Inclusive o próprio presidente incentivou, né, a vinda das produções dos Estados Unidos, que era uma forma também do governo brasileiro se aproximar do governo americano. Era a chamada American Way of Life, né, que era se aproximar do estilo de vida americano. Então, por isso que os filmes estadunidenses, né, foram ganhando espaço aqui no Brasil. Então, por seguinte, né, na década seguinte, né, nos anos de 20 e 30,
o cinema brasileiro atinge a sua grande expansão, com publicações das revistas de cinema para todos, Selecta e Cinearte. Então, gente, uma forma também de cinema aí era a chamada cinema de revista, né? Que era já um tipo de cinema, um tipo de história, um tipo de novela que já acontecia nos rádios. Então, eles levou para a televisão essa ideia, né, de cinema de revista. Foi criado, então, em 1930, o primeiro grande estudo cinematográfico no Brasil, chamado de Cinédia. Então, a primeira produção de cinema no Brasil, né, aí nos anos de 1930, chamada Cinédia. As produções mais importantes dessa época, gente, foi Limite, produzido em 1931, Mário Peixoto, A Voz do Carnaval, 1933, e Ademar Gonzaga e Humberto Mauro, chamado de Ganga Bruta, 1933. Né? Então, a partir daí, as produções então vão ganhando, né, características mais brasílicas, né, características mais brasileiras. A criação da Vera Cruz. A Vera Cruz, gente, foi considerada como uma das importantes indústrias cinematográficas né, aqui no Brasil no início do século, né, a partir de 1930, né, o Cine Vera Cruz se tornou então uma grande indústria, fábrica de cinema, né, aqui no Brasil. Então, em 1949 foi criado o Estúdio Vera Cruz, baseado nos moldes, né, do cinema americano. Então, inspirado em Hollywood, né, foi feito aqui esse Estúdio Vera Cruz, em que os produtores buscavam então realizar produções bem satíricas, né? E aí o Mazzaropi, que é um importante, né, ator, produtor, escritor aí, que foi um de maior sucesso, né, foi o Mazzaropi, né, que é esse personagem, né, é aí que deu sucesso então aos estúdios Vera Cruz. Vera Cruz representou um marco na indústria cinematográfica nacional. Nessa época, a gente tem destaque o filme Cangaceiro, de 1953, que foi o primeiro filme brasileiro a ganhar o Festival de Cannes. Né? O Festival de Cannes é um festival na Europa, né, de fora dos moldes americanos mais importante do mundo, né, esse Festival de Cannes, né, que é um dos festivais de cinemas mais importantes do mundo, né. O Cangaceiro, que é uma obra, né, 100% brasileira, né, que conta aí a história, né, de Lampião e Maria Bonita, né, que é o líder do cangaço aí do Nordeste. Então nós temos aqui, né, o Cangaceiro, que foi esse filme aí, né, né, o que é um filme de Lima Barreto, que é um dos importantes produtores de cinema no Brasil aí. Além disso, em 1954, né, quando Vera Cruz faliu, gente, surgiu o primeiro filme brasileiro a cores, né, que era chamado então de Destino em Apuro, de Ernesto Amani. Em 1950 foi criada então, a primeira emissora de televisão do Brasil, que é a TV Tupi. E muitos atores da Vera Cruz passaram então a trabalhar nessa televisão chamada então, de Tupi, né? A TV Tupi. Então muitos atores saem do Vera Cruz, né, dessa indústria de cinemas e vai para a televisão. Então agora nós vamos falar do cinema novo, né? Porque a partir daí, né, nós tivemos então uma nova realidade no cinema. Então esse estilo de cinema é chamado então de cinema novo. Então, o cinema novo, gente, ele vai se consolidar a partir, né, da década de 70, 60, que inclusive tem um caráter revolucionário muito grande, né? Que vai trazer então novos elementos, novas histórias, né? Aqui já tem o advento da televisão, já é colorido, né? Já é focado em mais temáticas de cunho social, de cunhos políticos, então os filmes já vão ganhar, né, histórias importantes como denúncia social. Ainda em 1950, gente, já foram produzidos os primeiros filmes considerados, né, os precursores, os primeiros do cinema novo, que foi o caso do Rio 40 Graus, né, que é um filme, né, de Nelson Pereira dos Santos, que vai abrir as portas para esse novo cinema chamado de cinema novo. O cinema novo, gente, destaca-se importantes produções aqui, como o caso do baiano Glauber Rocha. Inclusive, o Glauber Rocha, gente, tem um papel importantíssimo na história cinematográfica do Brasil, né? Então, aí, nas histórias literárias do cinema, o Glauber Rocha tem esse importante, né, destaque aí nas produções cinematográficas. Ele faz o filme, então, Deus e o Diabo na Terra do Sol,
né, que inclusive depois se inspirou novelas, né, nessa história, e o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, né, isso então em 1968. Depois, o cinema ele vive novamente uma crise, né? Então nós vamos falar agora um pouquinho dessa crise do cinema aqui, né? Para a gente então fechar esse bloco. Com a chegada do videocassete, já nos anos 80, né? Com a popularização aí novamente dos filmes de Hollywood, né? A proliferação das locadoras, né? Então marca o fim aí de uma grande década, porque aí o povo já não quer ir mais no cinema, ele já pode assistir isso na comodidade de casa. Falar das videocassetes é parecido com a Netflix hoje, né? Então a Netflix hoje tirou um pouco das pessoas aí, né, dos cinemas. Porque hoje é possível, com aplicativos, né, com as redes sociais e tal, você assistir já filmes em casa. Então, nesse momento, gente, o país estava vivendo o fim da ditadura e o despontar de uma crise econômica. Então, isso leva com que o cinema nacional passe a sofrer então um declínio, porque aí não vai ter mais, né, o público diminui, né, o investimento já vai ser pouco, né, então os produtores, né, não tinham dinheiro para produzir seus filmes, né, os espectadores da mesma forma já não tinham condições para ir assistir, né, então vive aí uma queda muito grande, uma crise muito grande, né, a partir dos anos 80. Na década de 80, mas ainda mesmo assim, né, nós não podemos deixar de destacar O Homem que Virou Surco, de 1980, de João Batista de Andrade, O Jango, de 1984, Cabra Marcado para Morrer, de 84 também, e Pichote, né, A Lei do Mais Fraco, do Hector Babeco, né, que também é um outro importante colaborador da história do cinema no Brasil, que é o Hector Babeco, né, que conta a história de Pichote, do menino de rua, né, que tem uma linguagem completamente diferente, uma movimentação bem diferente. Nós temos aqui, né, a cena, né, inclusive do José Dumont, que é um importante colaborador do cinema da história brasileira, é um dos ícones, né, da história brasileira, né, um nordestino que fez sucesso, né, em São Paulo. E aí então, nós temos cenas, né, do Homem que Virou o Soco, né, de 1980, né, que é a representação de um cangaceiro no Sudeste, né, na cidade moderna, né. Então, no final dos anos 80, gente, é lançado o documentário Ilha das Flores, né, que é, então, um importante documentário, né, que faz uma denúncia social com a relação ao uso enfreado das coisas e a poluição muito grande. Então, é um filme, né, muito iconográfico, um filme muito importante, né, que ele é de 1989, de Jorge Furtado, que também marcou época, né, que é um curta-metragem, né, de 13 minutos, né, depois se vocês inclusive quiserem assistir aí no YouTube, fica, né, a critério de vocês, bem simplesinho, 13 minutos, rapidinho a gente lê. Com a chegada de Fernando Collor, gente, na presidência, no poder, a crise se agrava ainda mais. Por quê? Porque nós vamos viver então a privatizações, no período das privatizações, o novo presidente ele vai extinguir o Ministério da Cultura, ele acaba com a empresa chamada, a empresa nacional Embrafilme, a Concine e a Fundação de Cinema Brasileiro. Então o cinema passa ainda mais a sofrer mais outra baque, né, mais outra queda aí de investimento, né? Então o governo ele não está preocupado em produzir cultura. Para que produzir cultura? Para que educar as pessoas usando essa linguagem? Tanto é que o governo atual usa essa linguagem, né? De vamos acabar com a cultura. Para que cultura? Para que o povo ter cultura? Depois, nós, a partir de 80, então, agora nos últimos tempos, nós vamos ter a retomada, né, do cinema, né? Ele ganha um novo fôlego, né, o cinema moderno. Então, a partir dos anos 90, gente, o cinema ele ganhou força com a produção de novos filmes. Então, o país estava vivendo, né, está vivendo, então, uma retomada do cinema, depois de viver, gente, imerso aí em crises, né, com falta de dinheiro, com falta de investimento, com a concorrência dos filmes vindo dos Estados Unidos, de Hollywood, né, com o advento aí das videolocadoras, né, então a partir daí a produção de filmes cresce e são criados, gente, pelo país diversos festivais, né, pelo Brasil afora. Então nós temos no sul do país, né, aí
nós temos no Nordeste, no Sudeste, no Centro-Oeste, né? E com isso é criada então a Secretaria para o Desenvolvimento Audiovisual, sendo implementada então uma nova legislação que é chamada então a Lei do Audiovisual, que seria uma lei para investir aqui na produção, né, de cinema. Então, gente, foi somente na segunda metade, né, que vive novamente a partir de 90, né, e aí então em 95 o cinema brasileiro começa a sair de crise, e aí nós temos um dos filmes, né, depois desse mais assistido, que é o filme da Carlota Joaquim, A Princesa do Brasil, né, que inclusive é da Carla Gamurati, né, e aí utilizando as leis do audiovisual, desse investimento, né, do governo federal para a produção de filmes. Aí o cinema ganha novamente um novo fôlego, né? Aí nós temos então filmes desse momento que se destaca, que é o Quatrilho, que inclusive foi até indicado ao Oscar, do Fábio Barreto, O Que É Isso, Companheiro, do Bruno Barreto, e o de maior sucesso também, que deu um novo fôlego, que é A Central do Brasil, né, que é o filme do Walter Salles, né, representado pela Fernanda Montenegro, que também é um grande ícone do cinema brasileiro, né? Então nós temos aí o cinema ganhando fôlego. Então aqui nós temos, né, o Central do Brasil, com a Fernanda Montenegro, né, que deu um novo olhar, né, que inclusive ele foi indicado ao Oscar, né? Então depois desse novo atriz que o cinema vivia, ele ganha então um novo fôlego, né? Então o século XXI e após a retomada do cinema, então seria o cinema já na atualidade, né? Então no século XXI o cinema brasileiro adquire novamente reconhecimento no cenário mundial. Muitos filmes são indicados, né, para os festivais internacionais e para o Oscar, né? Nós temos como exemplo aí A Cidade de Deus, de 2002, de Fernando Meirelles, O Carandiru, de Hector Babeco, Tropa de Elite, de José Padilha, Enquanto a Noite Não Chega, de 2009, né? E aí o cinema realmente, de fato, o novo cinema veio para ficar. Depois nós temos, então, em 2015, a produção de Que Horas Que Ela Volta, né, de Ana Goulart, né, que faz também muito sucesso. Então o cinema vai ganhando outros patamares, outras importâncias, né? Então nós temos aqui, né, aqui o Cidade de Deus, que foi um dos filmes, né, mais traduzido para outras línguas, né? Então nós temos em inglês, em francês, né, o Cidade de Deus, que é esse filme tipicamente brasileiro, né, e foram, né, vistos por várias pessoas de várias partes do mundo. Depois, gente, então com isso, com esse novo fulgar do século XXI, nós temos então novas tecnologias, como é o caso do 3D, né, que é uma nova técnica de cinema que é utilizada na atualidade. As produções e as quantidades de salas aumentam ainda mais. As pessoas então passam a consumir mais cinema, vai mais ao cinema, saem muito de casa como alternativa de lazer. Inclusive, gente, alguns pesquisadores da área de cinema dizem que o período, né, que viveu então, após a retomada do cinema brasileiro, que a indústria cinematográfica do Brasil ela se consolida, né? Então, muitos historiadores que pesquisam, né, a história do cinema, né, vai dizer que nesse período então do século XXI, né, a partir dos anos 2000, né, o cinema realmente veio para ficar, com investimentos muito importantes do governo, com empresas privadas, e essa nova linguagem, né, essa nova dinâmica, essa nova metodologia, né, tem atraído muitos os telespectadores aí do cinema. Um filme muito importante, com uma linguagem muito significativa, muito simbólica, é Alto da Compadecida, né, que tem essa linguagem da literatura nordestina, né? Aí nós temos então, né, uma reprodução da imagem aí do Alto da Compadecida. Então, o Alto da Compadecida com essa linguagem, né, bem diferenciada, né, satírica, né, assim, da cultura nordestina. Então, o Alto da Compadecida, gente, é um filme brasileiro de comédia dramática, lançado em 2000, dirigido então por Guel Arraes e com o roteiro de Adriano Falcão e João Falcão, né, do próprio diretor. O filme, gente, é baseado numa peça teatral, né? Então, o Alto da Compadecida foi uma adaptação, né, de uma peça teatral do Ariano Suassuna, escrita em 1955, né,
com elementos também do Santo e a Porca, As Torturas de um Coração, ambos do mesmo autor. E aí do clássico, gente, o Decameron, né? Então, o Auto da Compadecida tem essa linguagem muito teatral, muito dinâmica e satírica, né? Aí, durante o Grande Prêmio de Cinema no Brasil, gente, evento criado pelo Ministério da Agricultura, o filme recebeu as premiações de melhor diretor, melhor roteiro, melhor lançamento e melhor ator. Então, gente, é o filme de maior bilheteria dos anos 2000 e é um dos filmes mais premiados, visto por mais de 2 milhões de espectadores. Então, daí a importância, né, desse filme para a história brasileira, né, do cinema brasileiro. As filmagens da obra, gente, foi feita em 1999 na cidade de Cabaceiras, no estado da Paraíba, que foi palco, inclusive, de várias outras produções aí, né, de filmes. Estreou em 15 de setembro de 2000, o Brasil foi exibido, né, em outros países, no Brasil em 2000, e aí depois ele foi exibido em outros países, em eventos importantíssimos de mídias, foi para os Estados Unidos, né, e foi recebido com muitas críticas positivas em toda a América do Sul. Então, o filme, gente, é uma adaptação no formato de minisséries, né, do mesmo nome, lançado em 1999. Então, o Auto da Compadecida, aqui no Brasil, ele foi ganhando esse caráter de minissérie, né? Então, de capítulos, né? Então, cada dia tinha um capítulo e as pessoas acompanhavam, né? Então, ele trouxe essa nova linguagem, esse novo fulgor aí, né, para o cinema brasileiro. Então, nós terminamos aqui, né? Um pouquinho o fôlego já cansado, né? Mas a gente termina essa videoaula trazendo a importância do cinema e não tem como não apaixonar por essa sétima arte, por essa linguagem. Por isso que a nossa escola, né, ela procura muito, né, que os alunos aprendam essas novas linguagens, né? Porque a gente não pode ficar preso só ao conteúdo e tal, nós temos que buscar essas novas linguagens para dinamizar o estudo, né? Então, né, eu espero que vocês se apaixonem também pelo cinema, pela sétima arte, assim como eu, que sou um grande amante, né, do cinema. Né? É muita coisa, não tem como a gente trazer tudo aqui, né? Então eu fiz um pequeno recorte, no finalzinho já dei uma corrida, já, né, perdendo fôlego, né? Mas eu espero que tenha ficado algumas coisas para vocês com relação a isso, que realmente, de fato, esse tema, né, nos apaixone ainda mais, né, que a gente busque mais informações, que busque mais a conhecer pelo cinema, né, principalmente o cinema brasileiro, que a gente valorize muito a nossa cultura, né, não vamos ficar dando dinheiro para outros países, né, vamos valorizar também a nossa cultura aqui de produção cinematográfica brasileira, que nós temos muita coisa boa. Tem muita coisa ruim? Tem, mas tem muita coisa boa também, tem muita coisa boa, né? Então vamos valorizar o nosso cinema, né, vamos valorizar essa arte tão importante, né, para a humanidade. Então eu termino esse bloco, eu termino essa aula. Qualquer dúvida, estamos aí. Tá? Um grande abraço,